E olha, a gente chegando com mais um romance por aqui. Antes de iniciar, vou pedir para se inscrever, deixar o like e também comentar, pois eu respondo todos os comentários, todos mesmo. Eu amo ler os comentários. E agora vamos ao romance. No interiorzinho quente e tranquilo dos anos 90, onde o cheiro de café passado se misturava com terra molhada e som de rádio ligado na cozinha, existia uma fazenda conhecida por quilômetros de distância. A fazenda Santa Rita era enorme, cheia de plantações, cavalos bem cuidados, trabalhadores simples e um casarão antigo que chamava a atenção de qualquer um que passasse pela estrada de chão. E era ali que Josefa vivia seus dias. Com apenas 23 anos, ela acordava antes do sol nascer, prendia os cabelos escuros num coque simples, colocava seu vestido modesto de algodão e começava a rotina sem reclamar de nada. Josefa era daquele tipo raro de pessoa que tratava todo mundo bem, mesmo quando a vida não fazia o mesmo com ela. Sempre educada, gentil e sorridente, ela conquistava os outros sem esforço, embora quase ninguém da alta sociedade enxergasse isso. Para muitos, ela era apenas a menina da cozinha, mas quem trabalhava na fazenda sabia o coração enorme que ela carregava. Enquanto isso, Vicente, o dono da fazenda, era conhecido em toda a região. Alto, forte, bonito e sempre muito simpático, ele chamava a atenção por onde passava. As moças das cidades vizinhas faziam qualquer coisa para conseguir um olhar dele durante as festas, missas e rodeios. Mas Vicente parecia viver distraído demais com os negócios da fazenda, as colheitas, os funcionários e os compromissos da família. Não era arrogante, muito pelo contrário. Só nunca tinha parado realmente para observar quem estava ali todos os dias ao redor dele. E Josefa era uma dessas pessoas invisíveis aos olhos da elite da fazenda. Naquela semana, a movimentação estava diferente. A Santa Rita se preparava para a grande festa de aniversário do pai falecido de Vicente, uma tradição mantida todos os anos com música ao vivo, comida farta, vestidos elegantes e convidados importantes da região inteira. As primas de Vicente haviam chegado da cidade dias antes, trazendo malas caras, perfumes fortes e aquele jeito debochado de quem se achava melhor que os outros. Josefa fazia de tudo para evitar confusão, mas bastava ela passar carregando uma bandeja para ouvir cochichos e risadinhas atravessadas. "Olha a coitadinha tentando parecer arrumada", dizia uma delas, arrancando gargalhadas das outras. Josefa fingia não ouvir. Continuava trabalhando quieta como sempre fazia. Só que naquela noite, algo começaria a mudar dentro daquela fazenda. E talvez você já tenha percebido uma coisa. Às vezes, a pessoa que ninguém nota acaba sendo justamente a que mais marca a nossa vida. A manhã da festa começou corrida na fazenda Santa Rita. O rádio da cozinha tocava modão antigo, enquanto as panelas ferviam sem parar. O cheiro de frango assado tomava conta do casarão e as empregadas atravessavam os corredores carregando toalhas, bandejas e flores para decoração. Do lado de fora, os homens organizavam as mesas perto do jardim, penduravam luzinhas nas árvores e ajeitavam o pequeno palco onde a banda iria tocar mais tarde. Era aquele tipo de festa típica dos anos 90 que reunia gente rica da cidade, fazendeiros vizinhos, famílias tradicionais e até curiosos querendo ver o movimento. Josefa estava cansada desde cedo, mas seguia trabalhando com o mesmo jeitinho delicado de sempre. Mesmo simples, ela tinha uma presença bonita. Os olhos doces, o sorriso tímido e aquela calma que fazia qualquer ambiente parecer mais leve. Algumas cozinheiras até insistiram para ela colocar um vestido melhor na festa. "Você é nova demais para viver escondida nessa cozinha", brincou Dona Alzira, arrancando um riso sem graça dela. Josefa respondeu apenas que estava ali para trabalhar, não para ser notada. Só que naquela noite o destino parecia ter outros planos.
Já perto do começo da festa, Vicente desceu as escadas do casarão ajeitando o relógio no pulso, sendo recebido por abraços, apertos de mão e olhares encantados das mulheres da sociedade. Educado como sempre, ele cumprimentava todos com simpatia, mas sem dar confiança exagerada. As primas dele, Celina e Patrícia, não desgrudavam do pé dele um segundo, tentando apresentar moças ricas da cidade inteira. Vicente, você precisa casar logo, dizia Celina toda sorridente. Ele apenas ria, desviando do assunto. No fundo, nunca tinha encontrado alguém que realmente mexesse com ele. Enquanto isso, Josefa apareceu no salão carregando uma bandeja de bebidas. Ela havia trocado o uniforme simples por um vestido azul clarinho emprestado de uma das cozinheiras. Nada luxuoso, mas nela parecia bonito de um jeito difícil de explicar. Algumas pessoas até olharam discretamente quando ela passou, e isso bastou para incomodar as primas de Vicente. Patrícia observou Josefa de cima a baixo com um sorriso venenoso. Agora empregada, acha que pode desfilar em festa de gente importante, debochou baixinho. As amigas riram. Josefa ouviu, mas seguiu andando firme, tentando não deixar aquilo atingir seu coração. Só que a maldade de certas pessoas nunca vem sozinha. Quando Josefa passou servindo bebidas perto da mesa principal, Celina esticou discretamente o pé na frente dela. A bandeja virou no mesmo instante. Os copos se espatifaram no chão. Bebida molhou vestidos caros e o salão inteiro ficou em silêncio. Algumas mulheres começaram a rir. Outras fingiram choque, mas claramente se divertiam com a situação. Josefa ficou parada, completamente vermelha de vergonha, tentando juntar os cacos com as mãos trêmulas, enquanto escutava comentários cruéis ao redor. Lugar de pobre é na cozinha mesmo. Olha a atrapalhada! Que humilhação! E naquele instante, Vicente, que conversava do outro lado do salão, finalmente olhou direto para ela. De verdade. Vicente atravessou o salão sem se importar com os olhares curiosos ao redor. A música tinha até diminuído depois da confusão, e Josefa continuava ajoelhada no chão, tentando recolher os cacos depressa, claramente querendo desaparecer dali. Uma das mulheres ainda reclamava do vestido molhado enquanto Celina fingia preocupação. Ai, foi sem querer. Ela que é desastrada mesmo, disse a prima com aquele tom falso que irritava qualquer um. Só que Vicente percebeu na hora o que tinha acontecido. E aquilo mexeu com ele mais do que deveria. Sem dizer nada, ele se abaixou ao lado de Josefa e segurou delicadamente a mão dela antes que ela cortasse os dedos nos vidros quebrados. O salão inteiro pareceu prender a respiração naquele instante. Josefa levantou os olhos surpresa, sem entender direito. Vicente pegou alguns guardanapos da mesa e começou a ajudá-la ali mesmo, no meio de todo mundo. Pode deixar que eu ajudo, disse com calma, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. As primas trocaram olhares desconfortáveis. Aquilo definitivamente não fazia parte dos planos delas. Josefa tentou se afastar envergonhada. Desculpa, seu Vicente, eu limpo tudo rapidinho. Mas ele olhou firme para ela e respondeu baixo. Você não precisa pedir desculpa pelo erro dos outros. A frase caiu como uma pedra no salão. Celina perdeu o sorriso na mesma hora. Algumas pessoas fingiram olhar para outro lado, porque todo mundo entendeu o recado. Josefa sentiu o rosto esquentar ainda mais, só que dessa vez não era vergonha. Fazia muito tempo que ninguém a defendia daquele jeito. Vicente se levantou e pediu para outro funcionário terminar a limpeza. Depois, virou para Josefa novamente. Vai lá fora respirar um pouco. Ela hesitou. Mas o trabalho... A festa continua sem você por 5 minutos. Respondeu ele com um pequeno sorriso. E pela primeira vez naquela noite, Josefa sorriu de volta, mesmo tímida. Ela saiu pela porta lateral do casarão, tentando organizar os pensamentos. O coração estava acelerado de um jeito estranho.
Lá fora, o clima era completamente diferente do salão cheio. O vento da noite balançava as árvores, as luzinhas penduradas brilhavam no jardim e dava até para ouvir os grilos cantando perto do lago da fazenda. Josefa encostou perto da varanda, tentando se recompor. Só que alguns minutos depois, ela ouviu passos vindo atrás dela. Era Vicente. Sem o barulho das pessoas em volta, ele parecia ainda mais diferente, mais leve, mais humano. "Você tá bem?" perguntou, encostando na coluna de madeira da varanda. Josefa assentiu de leve. "Já passei vergonha pior." Ele soltou uma risada curta pelo nariz, mas sem achar graça da dor dela. "Então, isso é sinal que eu tô deixando muita coisa acontecer nessa fazenda sem perceber." Josefa olhou para ele surpresa. Vicente encarou o jardim por alguns segundos antes de continuar. "Meu pai sempre dizia que o dono de uma fazenda precisava conhecer as pessoas que trabalham nela pelo nome. E acho que eu andei ocupado demais para isso." Ela respondeu baixinho. "O senhor sempre foi bom com todo mundo." "Talvez, mas ser educado não significa enxergar de verdade." Aquela frase ficou no silêncio entre os dois. "E talvez você concorde comigo. Às vezes, a aproximação mais bonita começa justamente num momento de dor inesperado." A conversa dos dois foi interrompida quando a banda começou a tocar um shot animado lá dentro e os convidados voltaram a rir como se nada tivesse acontecido. Josefa ajeitou o vestido simples, ainda meio sem jeito perto dele. Vicente percebeu que ela evitava olhar diretamente nos olhos dele, talvez por costume, talvez por medo de ultrapassar limites que a vida sempre deixou muito claros. Naquela época, principalmente em cidades pequenas do interior, existia uma distância enorme entre patrões e empregados. E Josefa sabia disso melhor do que ninguém. "Eu vou voltar antes que Dona Alzira fique desesperada atrás de mim", disse ela tentando sorrir. Mas antes que ela saísse, Vicente perguntou: "Você mora aqui na fazenda desde pequena?" Ela parou por um instante. "Desde os 15 anos. Minha mãe trabalhava aqui também. Depois que ela ficou doente, eu continuei sozinha." Vicente abaixou o olhar discretamente. Era estranho perceber que existiam histórias inteiras acontecendo ao redor dele sem que ele jamais tivesse parado para ouvir. Josefa se afastou devagar, mas alguma coisa nela tinha ficado na cabeça dele. Talvez o jeito doce de falar, talvez a humildade sem amargura, ou talvez aquela tristeza escondida que ela tentava disfarçar sorrindo. Lá dentro, a festa continuava cheia. Mulheres elegantes dançavam no salão, os homens falavam sobre gado, colheita e política perto das mesas de bebida, enquanto os jovens riam no jardim, escutando música sertaneja no volume alto. Era o retrato perfeito das festas de fazenda dos anos 90. Só que Vicente já não conseguia prestar atenção direito em mais nada. E isso começou a irritar suas primas. "Você vai mesmo defender a empregadinha agora?" perguntou Celina, quando conseguiu puxá-lo de lado. Vicente perdeu o sorriso na hora. "Eu só não gosto de gente humilhando os outros por diversão." "Ah, pelo amor de Deus, Vicente, ela é só uma funcionária." Ele olhou sério para a prima. "E continua sendo gente." A resposta encerrou o assunto ali. Enquanto isso, na cozinha, Josefa tentava agir normalmente, mas as outras funcionárias já tinham percebido o clima estranho. "O patrão foi atrás de você lá fora?" cochichou uma delas sorrindo. Josefa quase derrubou a travessa que segurava. "Para com isso, mulher." As outras riram baixinho. Só que no fundo, Josefa sabia que aquilo não era brincadeira perigosa apenas para ela. Em fazenda pequena, qualquer olhar diferente virava comentário em menos de um dia. E comentário no interior crescia mais rápido que mato depois da chuva. Mais tarde, já perto do fim da festa, Vicente saiu para caminhar perto dos estábulos buscando um pouco de silêncio. E foi justamente ali que encontrou Josefa novamente, sentada num banquinho de madeira, enquanto observava um dos cavalos da fazenda.
Ela fazia carinho no animal com tanta delicadeza que ele parou alguns segundos só olhando a cena. "Então é aqui que você se esconde?" perguntou divertido. Josefa levou um susto e acabou rindo também. "Às vezes." Vicente se aproximou devagar. "Ele gosta de você. Os bichos costumam gostar de quem trata eles bem." A resposta simples fez Vicente sorrir de canto. E naquele instante, pela primeira vez em muitos anos, ele percebeu que estava gostando de uma conversa simples muito mais do que de qualquer festa luxuosa cheia de gente importante. A noite já estava mais silenciosa na fazenda. A maioria dos convidados tinha ido embora, restando apenas alguns carros estacionados perto do casarão e o som distante da banda desmontando os equipamentos. O vento frio passava devagar pelos campos, enquanto Vicente continuava ali, perto dos estábulos, conversando com Josefa como se o tempo tivesse diminuído o ritmo só para os dois. Coisa rara na vida corrida dele. "Você sempre vem aqui?" perguntou ele, observando ela acariciar o cavalo. "Quando preciso pensar." Vicente apoiou os braços na cerca de madeira. "E no que você pensa tanto?" Josefa deu um sorrisinho tímido. "Na vida, nas contas para pagar, na saúde da minha mãe, nessas coisas." A sinceridade dela bateu diferente nele. As mulheres que costumavam rodear Vicente falavam de viagens, joias, festas e aparência. Josefa parecia feita de outra matéria, simples, mas impossível de ignorar depois que alguém realmente parava para ouvir. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos, daquele jeito confortável que quase nunca acontece entre duas pessoas que acabaram de se aproximar. Até que Vicente notou um pequeno corte na mão dela, provavelmente dos cacos de vidro mais cedo. "Sua mão está machucada." Josefa tentou esconder rápido. "É bobagem." Só que Vicente segurou delicadamente a mão dela antes que ela afastasse. E naquele instante, o coração dos dois pareceu esquecer como funcionava normalmente. Josefa ficou imóvel. Vicente também percebeu o clima diferente, mas não soltou a mão dela imediatamente. O toque era leve, respeitoso, mas mexia com alguma coisa difícil de explicar. "Você devia cuidar melhor de você", disse ele baixo. Josefa sorriu sem graça. "Quem trabalha em fazenda acostuma." Antes que ela respondesse mais alguma coisa, ouviram passos vindo perto do estábulo. Era Celina. E o olhar dela escureceu na mesma hora ao ver os dois tão próximos. "Vicente, estão procurando você lá dentro", disse seca, fingindo naturalidade. Depois olhou para Josefa de cima a baixo. "E você já devia ter terminado seu serviço faz tempo." Josefa soltou a mão rapidamente e abaixou o olhar por puro costume. Mas Vicente percebeu aquilo e não gostou nem um pouco. "Ela já trabalhou demais hoje", respondeu firme. Celina forçou um sorriso desconfortável. "Claro, eu só achei estranho mesmo." O clima pesou na hora. Josefa sentiu que estava sobrando ali e resolveu sair antes que a situação piorasse. "Boa noite, seu Vicente." Ele ainda tentou dizer algo, mas ela já tinha ido embora caminhando rápido pelo corredor lateral da fazenda. Vicente observou ela se afastar enquanto Celina cruzava os braços, irritada ao lado dele. "Você está ficando íntimo demais de uma funcionária." Vicente respirou fundo, claramente perdendo a paciência. "Engraçado, porque eu nunca vi problema em tratar alguém bem." "Você sabe que não é disso que eu estou falando." E ele sabia mesmo. Nos anos 90, principalmente em famílias tradicionais do interior, existiam regras silenciosas sobre com quem um homem rico devia se envolver. E Vicente cresceu ouvindo aquilo a vida inteira. Mas pela primeira vez, aquelas regras começaram a parecer pequenas demais, perto do que ele estava sentindo nascer. Enquanto isso, no quartinho simples onde morava com a mãe nos fundos da fazenda, Josefa tirava os brincos emprestados diante do espelho antigo, tentando entender por que o coração dela ainda disparava, lembrando do jeito que Vicente tinha segurado sua mão. "E talvez você também já tenha percebido",
Tem gente que entra devagar na nossa vida, mas bagunça nossos pensamentos num único olhar. Os dias seguintes na fazenda Santa Rita pareceram diferentes para Josefa, embora ela tentasse agir normalmente. O sol continuava nascendo cedo sobre os pastos. O cheiro de pão caseiro ainda tomava conta da cozinha todas as manhãs, e o barulho dos cavalos ecoava perto dos currais, como sempre aconteceu nas fazendas do interior. Mas agora, toda vez que Vicente aparecia por perto, alguma coisa mudava no ar. E os outros começaram a perceber também. Vicente passou a circular mais pela fazenda, conversar mais com os funcionários e até parar na cozinha algumas vezes, coisa que raramente fazia antes. Dona Alzira estranhou logo na primeira vez. Nunca vi patrão aparecer aqui 3 vezes na mesma semana. Cochichou baixinho enquanto mexia o feijão no fogão a lenha. Josefa fingiu que nem ouviu, só que o coração dela entregava tudo. Numa tarde quente de sábado, Vicente apareceu perto da horta onde Josefa colhia verduras para o jantar. Ele vinha sem pressa, usando camisa clara dobrada nos braços e aquele sorriso tranquilo que fazia qualquer mulher perder o rumo. "Então é aqui que você passa escondida agora?" brincou ele encostando na cerca. Josefa acabou rindo. "O senhor vive me encontrando. Talvez porque você sempre foge rápido quando me vê." Ela abaixou os olhos, sorrindo sem jeito. Vicente percebeu aquilo e gostou mais do que devia. Pela primeira vez em muito tempo, conversar com alguém parecia leve, sem interesse, sem jogo, sem obrigação, apenas bom. Eles começaram a falar sobre coisas simples. A infância dela na roça, as histórias da mãe, os bailes antigos da cidade, as músicas sertanejas que tocavam no rádio nas noites de domingo. Vicente ouviu tudo com atenção verdadeira, e quanto mais conhecia Josefa, mais difícil ficava ignorar o brilho diferente que ela carregava. Só que enquanto os dois se aproximavam devagar, as primas dele observavam tudo de longe, cada vez mais incomodadas. Celina, principalmente, parecia decidida a acabar com aquilo antes que virasse assunto pela cidade inteira. E numa fazenda grande, fofoca corria ligeiro. Não demorou muito para alguns funcionários começarem a comentar baixinho que o patrão andava olhando demais para a empregada da cozinha. Josefa escutou um desses comentários sem querer, e aquilo mexeu com ela, porque no fundo, ela sabia como essas histórias terminavam quase sempre. A moça simples saía machucada. O homem rico seguia a vida normalmente. Naquela noite, enquanto ajudava a guardar algumas caixas no depósito da fazenda, Josefa ouviu passos atrás dela outra vez. Vicente. "Você sumiu o dia inteiro", disse ele, apoiando uma das caixas na parede. Josefa respirou fundo antes de responder. "É melhor assim." O sorriso dele diminuiu na hora. "Melhor para quem?" Ela demorou alguns segundos antes de criar coragem. "Pro senhor." Vicente franziu a testa sem entender. Josefa então continuou baixinho. "As pessoas já estão falando demais." O silêncio caiu entre os dois. Vicente caminhou devagar até ficar mais perto dela. "E isso te incomoda?" Josefa olhou nos olhos dele pela primeira vez naquela conversa. "Incomoda porque eu conheço o meu lugar." Aquela frase atingiu Vicente de um jeito inesperado, porque pela primeira vez ele percebeu que a maior distância entre eles não estava na idade nem na convivência. Estava no mundo que ensinou Josefa a acreditar que ela precisava se sentir menor. Vicente ficou alguns segundos em silêncio depois daquelas palavras. O depósito estava iluminado apenas por uma lâmpada amarelada pendurada no teto, e lá fora dava para ouvir o som dos grilos misturado ao vento passando pelos eucaliptos da fazenda. Josefa tentou voltar a organizar as caixas para fugir daquele assunto, mas Vicente segurou de leve no braço dela, sem força, apenas querendo que ela olhasse para ele outra vez. "Quem foi que colocou isso na sua cabeça?" perguntou baixo.
Josefa deu um sorriso triste. A vida da gente ensina certas coisas. Vicente passou a mão no cabelo, claramente incomodado. Você fala como se fosse menos importante que qualquer pessoa dessa fazenda. Mas eu sou. A resposta saiu automática, e isso doeu mais nele do que deveria. Vicente aproximou um pouco mais, sério pela primeira vez, desde que começaram a conversar dias antes. Josefa, escuta uma coisa. Eu cresci vendo muita gente rica se achar melhor que os outros só por ter dinheiro. E, sinceramente, tem gente simples aqui dentro que vale muito mais. Ela sentiu o coração acelerar de novo. Porque Vicente não parecia estar dizendo aquilo por pena. Era verdade no olhar dele. Só que Josefa ainda tinha medo. Medo de acreditar em algo impossível. Medo de se machucar. Antes que ela pudesse responder, ouviram vozes vindo do corredor. Vicente se afastou discretamente no mesmo instante, e 2 funcionários passaram perto carregando sacos de ração. Um deles até lançou um olhar curioso para os 2. Josefa percebeu na hora, e aquilo bastou para ela se fechar outra vez. Eu preciso ir, disse rápido. Vicente ainda tentou impedir. Josefa! Mas ela saiu quase apressada do depósito, deixando ele sozinho ali. Naquela noite, Josefa chorou baixinho, enquanto estendia roupas no varal dos fundos da casa simples, onde morava com a mãe. Não porque Vicente tivesse feito algo ruim, era justamente o contrário. Quanto mais gentil ele era, mais perigoso tudo aquilo parecia ficar para o coração dela. Enquanto isso, Vicente estava sentado sozinho na varanda do casarão, tomando café já frio e pensando nela sem conseguir evitar. Ele lembrava do jeito doce dela, sorrindo perto dos cavalos, da delicadeza nas palavras, da vergonha que sentia até quando recebia um elogio simples. E aos poucos, Josefa começou a ocupar os pensamentos dele de um jeito impossível de ignorar. Só que Celina observava tudo calada, e naquela mesma noite ela resolveu agir. No dia seguinte, Josefa foi chamada até o casarão logo cedo. Estranhando aquilo, ela secou as mãos no avental e entrou apreensiva. Quando chegou na sala principal, encontrou Celina sentada elegantemente no sofá tomando café. O sorriso dela parecia educado, mas os olhos não. Josefa, vou ser direta porque não gosto de perder tempo, começou ela cruzando as pernas. Você é uma boa funcionária, mas certas aproximações podem acabar prejudicando sua permanência aqui. Josefa sentiu o corpo gelar. Eu não entendi. Entendeu sim. Celina se levantou devagar. Vicente é um homem importante. Tem nome, fazenda, futuro. Mulheres da família dele frequentam eventos da cidade, convivem com gente influente. E, sinceramente, essa historinha de amizade com empregada nunca termina bem para moça simples. Josefa ficou quieta, apertando os dedos um contra o outro. Celina então chegou mais perto e finalizou com um sorriso frio. Então faz um favor para você mesma, não comece a sonhar alto demais. E talvez você consiga imaginar a dor que certas palavras causam. Principalmente quando a pessoa já passou a vida inteira ouvindo que não merece ser escolhida. Depois da conversa com Celina, Josefa saiu do casarão tentando manter a postura, mas por dentro parecia que alguém tinha apertado seu coração com força. O dia continuava bonito na fazenda, o céu azul, o cheiro de capim fresco no ar, os funcionários cuidando dos animais como sempre, mas ela já não conseguia sentir a mesma leveza dos últimos dias. As palavras da prima de Vicente ficaram ecoando na cabeça dela o tempo inteiro. Não comece a sonhar alto demais. E talvez o pior nem fosse a maldade da frase. Era o medo dela de aquilo ser verdade. Naquela tarde, Josefa evitou passar perto do casarão. Ficou ajudando na lavanderia, depois foi limpar um dos quartos antigos, usados para hóspedes, e passou horas tentando ocupar a mente. Só que Vicente percebeu o afastamento logo. Toda vez que aparecia, ela arrumava uma desculpa e saía rápido. No começo, ele achou estranho.
Depois, começou a se preocupar. No fim da tarde, enquanto os trabalhadores recolhiam os animais e o céu ganhava aquele tom alaranjado típico do interior, Vicente encontrou Dona Alzira na cozinha e perguntou sem rodeios: "A Josefa está fugindo de mim?" A cozinheira segurou o riso. Talvez ela só esteja tentando se proteger. Aquilo deixou Vicente ainda mais confuso. Só que antes que ele perguntasse mais alguma coisa, Dona Alzira completou: "Moça simples aprende cedo que homem rico costuma brincar sem perceber." Vicente ficou sério na mesma hora, porque ele nunca teve intenção de brincar com Josefa, nem por um segundo. Mais tarde, já quase de noite, ele finalmente encontrou ela perto do poço antigo da fazenda, enchendo alguns baldes de água. O lugar era quieto, iluminado só pela luz fraca da varanda distante do casarão. Josefa tentou sair assim que viu ele chegando, mas Vicente segurou o balde antes. "Agora você vai precisar me explicar por que está fugindo." Ela respirou fundo, sem coragem de encarar ele direito. "Eu só estou trabalhando." "Não, você está diferente." O silêncio dela confirmou tudo. Vicente então perguntou mais baixo: "Foi a Celina?" Josefa levantou os olhos surpresa. Aquilo já bastou como resposta. Vicente passou a mão no rosto, irritado consigo mesmo. "O que ela disse para você?" Josefa demorou alguns segundos antes de responder. "Nada que eu já não soubesse." Ele se aproximou devagar. "Josefa..." Ela então criou coragem de olhar direto para ele, e os olhos dela já estavam cheios d'água. "Seu Vicente, o senhor é um homem bom, mas pessoas como eu aprendem desde cedo a não confundir gentileza com esperança." Aquilo acertou Vicente em cheio, porque finalmente ele entendeu que Josefa não tinha medo dele, tinha medo de acreditar numa felicidade que talvez nunca pudesse viver. Vicente ficou parado alguns segundos observando ela ali, tão simples, tão verdadeira, e percebeu que nunca tinha sentido tanta vontade de proteger alguém. "E se eu disser que você está errada?" perguntou baixo. Josefa apertou o pano nas mãos, nervosa. "O senhor nem me conhece direito." Vicente deu um pequeno sorriso de canto. "Então deixa eu conhecer." O coração dela disparou tão forte que parecia impossível esconder. E naquele instante, enquanto o vento da noite balançava os cabelos dela devagar, Vicente percebeu uma coisa perigosa. Aquilo já não era mais curiosidade, era o começo de um sentimento de verdade. Depois daquela conversa perto do poço, alguma coisa mudou entre os dois de forma impossível de esconder. Vicente passou a procurar Josefa nos pequenos momentos do dia. Às vezes, aparecia cedo perto da cozinha só para tomar café feito por ela. Outras vezes, inventava desculpa para acompanhar os funcionários nos serviços mais simples da fazenda, apenas porque sabia que ela estaria por perto. E Josefa, mesmo tentando manter distância, começava a perceber que Vicente realmente enxergava ela de um jeito diferente. Não como empregada, não como passatempo, como mulher. E isso assustava e aquecia o coração dela ao mesmo tempo. Numa manhã de domingo, Vicente chamou alguns funcionários para ajudar numa feira agropecuária da cidade vizinha. Era tradição da região nos anos 90. Tinha barracas de comida caseira, concurso de cavalos, música sertaneja ao vivo e famílias inteiras andando pela praça central da cidade. Dona Alzira insistiu para Josefa ir ajudar no estande de doces da fazenda. "Você vive só trabalhando, menina. Vai respirar um pouco." Josefa acabou aceitando. Quando chegou na cidade usando um vestido floral simples e os cabelos presos apenas por uma fita clara, vários olhares se viraram discretamente. Ela era naturalmente bonita, mas daquele jeito simples que chamava a atenção sem esforço. Vicente percebeu na mesma hora. E pela primeira vez sentiu um incômodo estranho ao notar outros homens olhando para ela também. Durante a feira, os dois passaram boa parte do tempo próximos. Vicente fazia questão de ajudá-la nas barracas, levava refrigerante quando ela esquecia de descansar
e arrancava risadas dela o tempo inteiro com histórias da infância na fazenda. Josefa começava a ficar mais solta perto dele. O medo ainda existia, mas aos poucos o carinho falava mais alto, só que nem todo mundo estava feliz vendo aquilo acontecer. No meio da tarde, enquanto Josefa organizava alguns doces na barraca, um rapaz da cidade chamado Renato apareceu sorridente, puxando conversa com ela. Bonito, bem vestido e claramente interessado, ele elogiou os doces só para continuar ali mais tempo. Josefa respondeu educadamente, como fazia com todo mundo. Só que Vicente observava a cena de longe, sem conseguir disfarçar o desconforto. Dona Alzira percebeu e quase riu sozinha. Acho que alguém ficou com ciúme. Vicente negou na hora, mas era tarde demais. Porque quando Renato perguntou se Josefa queria dançar mais tarde no baile da feira, Vicente apareceu do lado dela quase imediatamente. Ela já vai embora comigo para a fazenda, respondeu antes mesmo que Josefa falasse qualquer coisa. Renato percebeu o clima e saiu sem insistir. Josefa olhou surpresa para Vicente assim que ficaram sozinhos. Eu sabia responder sozinha. Vicente passou a mão na nuca meio sem jeito. Eu sei. Então por que respondeu por mim? Ele demorou 2 segundos antes de admitir. Porque não gostei dele olhando para você. O silêncio caiu entre os dois na mesma hora. Josefa sentiu até as pernas ficarem fracas com aquela sinceridade inesperada. Vicente também percebeu que tinha falado mais do que planejava, só que já não conseguia esconder. Não mais. E talvez você já tenha percebido, o amor começa a aparecer justamente nos pequenos ciúmes que a gente tenta fingir que não sente. A volta da feira foi silenciosa no começo. A caminhonete seguia pela estrada de terra iluminada apenas pelos faróis e pela lua forte daquela noite de interior. O cheiro de mato molhado entrava pelas janelas abertas, enquanto uma música sertaneja baixinha tocava no rádio. Josefa olhava a paisagem tentando esconder o sorriso que insistia em aparecer depois da cena de ciúme de Vicente. Já ele dirigia quieto, mas claramente pensando no que tinha acabado de admitir. Depois de alguns minutos, Josefa resolveu quebrar o silêncio. Então o senhor ficou com ciúme mesmo? Vicente soltou uma risada curta pelo nariz, sem olhar para ela. Você gosta de me deixar sem saída, né? Ela riu baixinho também. E aquela risada doce fez ele olhar para ela por alguns segundos longos demais. Para ser sincero, gostei ainda menos quando ele te chamou para dançar. Josefa sentiu o coração bater mais rápido outra vez. Fazia tanto tempo que ninguém olhava para ela daquele jeito que às vezes parecia até sonho. Quando chegaram na fazenda, a maioria das luzes do casarão já estava apagada. Tudo estava quieto, só com o som dos insetos da noite e dos cavalos se mexendo nos estábulos. Vicente estacionou devagar perto da varanda, mas nenhum dos dois parecia com vontade de encerrar aquele momento. Josefa segurou a bolsa no colo nervosa. Obrigada pelo passeio. Vicente virou o corpo levemente para ela. Foi só um passeio para você? Aquela pergunta deixou o ar diferente dentro da caminhonete. Josefa abaixou os olhos sem coragem de responder de imediato. E Vicente percebeu que ela ainda lutava contra o medo de acreditar nele. Então, pela primeira vez, resolveu abrir o coração de verdade. Josefa, eu não consigo mais fingir que isso aqui é só amizade. Ela levantou os olhos lentamente. Vicente continuou agora mais baixo. Eu penso em você o dia inteiro. Procuro você em todo canto dessa fazenda. E quando te vejo triste por causa das coisas que falam, parece que alguma coisa aperta aqui dentro. Ele levou a mão ao peito enquanto falava, arrancando um sorriso emocionado dela. Josefa sentiu os olhos marejarem sem querer, porque Vicente não falava como homem acostumado a conquistar qualquer mulher. Ele falava nervoso, verdadeiro, como alguém que realmente estava se apaixonando. Seu Vicente, Vicente, corrigiu ele com um sorriso fraco. Quando você fala seu Vicente, parece que tem uma parede entre nós.
Aquilo desmontou ela um pouquinho mais. Josefa respirou fundo, tentando controlar a emoção. Eu só tenho medo. Vicente aproximou devagar a mão da dela sobre o banco da caminhonete. E se eu disser que eu também tenho? Ela olhou surpresa. Medo do quê? Vicente sorriu de canto. De você resolver fugir de mim de novo. Josefa acabou rindo entre as lágrimas. E naquele instante, sem pressa, sem exagero, Vicente acariciou o rosto dela com uma delicadeza que fez o mundo inteiro parecer parar. Depois se aproximou devagar, dando tempo suficiente para ela recuar se quisesse. Mas Josefa não recuou. E o primeiro beijo dos dois aconteceu ali mesmo, dentro da caminhonete parada na varanda da fazenda, ao som distante dos grilos e do vento da madrugada. Um beijo calmo, doce e cheio daquela emoção simples que parecia coisa dos romances antigos. E me diz uma coisa, tem coisa mais bonita do que quando duas pessoas finalmente param de lutar contra o que sentem? Depois do beijo, os dois ficaram alguns segundos sem conseguir falar nada. Josefa ainda sentia o coração disparado, enquanto Vicente apoiava a testa na dela, tentando sorrir, como se nem ele acreditasse no que finalmente tinha acontecido. Lá fora, o vento balançava as árvores da fazenda, e a madrugada parecia mais bonita do que nunca. Agora pronto, você complicou minha vida de vez, brincou ele baixinho. Josefa riu envergonhada, secando discretamente uma lágrima que tinha escapado. Acho que foi o contrário. Vicente olhou para ela daquele jeito calmo que desmontava qualquer defesa. Não, acho que pela primeira vez ela está começando a fazer sentido. Aquela frase ficou guardada no coração dela na mesma hora. Só que a felicidade dos dois não demorou muito para enfrentar problemas, porque no interior, segredo quase nunca dura. Nos dias seguintes, os comentários começaram a crescer pela cidade e pela fazenda. Algumas pessoas cochichavam quando Josefa passava, outras inventavam histórias ainda maiores. E Celina, completamente irritada por perder o controle da situação, resolveu colocar Vicente contra a parede diante da própria família. Numa noite de jantar no casarão, enquanto alguns parentes conversavam na mesa grande da sala, Celina soltou sem aviso. Então é verdade que o dono da fazenda Santa Rita agora namora a empregada? O silêncio caiu imediatamente. Josefa, que servia os pratos naquele momento, ficou completamente sem chão. Vicente levantou os olhos devagar, já irritado. Cuidado com o jeito que fala dela. Mas Celina não parou. Eu só estou tentando evitar que você vire piada na cidade inteira. Alguns parentes ficaram desconfortáveis. Outros apenas observavam. E Josefa sentiu a velha vergonha queimando no peito outra vez. Ela pousou a travessa na mesa tentando sair dali antes que chorasse na frente de todos. Só que Vicente se levantou antes. Ninguém aqui vai desrespeitar a Josefa enquanto eu estiver nessa casa. A firmeza da voz dele surpreendeu até os parentes mais velhos. Celina soltou uma risada debochada. Você fala como se ela fosse uma dama da sociedade. Vicente respondeu olhando direto para a prima. Não, eu falo como homem que aprendeu tarde demais que caráter vale mais que sobrenome. Aquilo encerrou a mesa inteira. Josefa saiu dali sem conseguir segurar as lágrimas, caminhando rápido até os fundos da fazenda. O coração dela estava apertado porque, no fundo, ela nunca quis causar divisão na família dele. Alguns minutos depois, ouviu passos atrás dela, perto do jardim antigo. Vicente. Josefa limpou o rosto rapidamente. Desculpa, eu não queria causar problema para você. Vicente segurou delicadamente o rosto dela entre as mãos. Olha para mim. Ela obedeceu. O único problema aqui é gente preconceituosa, achando que pode decidir quem merece ser amado. Josefa chorou ainda mais, ouvindo aquilo. E Vicente abraçou ela forte ali no jardim, sem se importar com quem pudesse ver. Porque naquele ponto, esconder o sentimento já não fazia mais sentido. E talvez você concorde comigo. Amor de verdade não diminui ninguém. Pelo contrário,
faz a pessoa finalmente se sentir escolhida. Depois daquela noite no jantar, Vicente tomou uma decisão que surpreendeu a fazenda inteira. Ele parou de esconder o relacionamento com Josefa. Passou a andar ao lado dela, sem medo dos comentários, fazia questão de sentar perto dela durante o café da manhã dos funcionários e até começou a levar Josefa para passear na cidade aos domingos. No começo, os olhares eram inevitáveis. Algumas mulheres da sociedade cochichavam quando os dois passavam pela praça. Outras olhavam Josefa com desprezo disfarçado. Mas Vicente nunca soltava a mão dela. E aos poucos, aquilo começou a mudar muita coisa dentro dela também. Josefa já não andava mais olhando para o chão o tempo inteiro. O sorriso voltou a aparecer com facilidade, as roupas simples ganharam pequenos detalhes de vaidade e até Dona Alzira comentou emocionada um dia: "Você tá ficando bonita de felicidade, menina." E estava mesmo. Porque ser amada do jeito certo transforma até o jeito da pessoa respirar. Só que a maior prova de amor de Vicente ainda estava por vir. Numa tarde chuvosa, a mãe de Josefa passou mal, de repente. A pequena casa dos fundos virou um desespero. Josefa chorava sem saber o que fazer enquanto tentava ajudar a mãe a respirar. Assim que soube, Vicente largou uma reunião importante da fazenda e levou as duas imediatamente para o hospital da cidade. Ficou horas ao lado de Josefa na sala de espera, segurando a mão dela o tempo inteiro. Naquela época, o hospital de interior era simples, cheio de cadeiras antigas, televisão baixa ligada no canto e cheiro forte de remédio no corredor. E foi ali, naquele cenário simples, que Josefa percebeu de vez o tamanho do amor dele. Vicente não saiu um minuto sequer do lado dela, nem quando os médicos demoraram, nem quando ela começou a chorar de medo, nem quando a madrugada chegou cansada e silenciosa. "Você não precisava fazer tudo isso", disse ela emocionada. Vicente beijou a testa dela com carinho. "Precisava sim, porque agora sua dor também importa para mim." Josefa chorou abraçada nele, sem conseguir esconder mais nada. Felizmente, depois de algumas horas, os médicos avisaram que a mãe dela ficaria bem. Era apenas uma crise forte de pressão. Josefa quase desabou de alívio. E naquela mesma noite, voltando para a fazenda debaixo de uma chuva fina, Vicente tomou outra decisão importante. Quando estacionou perto do Lago da Santa Rita, ele desligou o carro e ficou alguns segundos olhando para ela em silêncio. Josefa estranhou. "O que foi?" Vicente sorriu nervoso pela primeira vez em muito tempo, nervoso de verdade. Então tirou do bolso uma pequena caixinha de veludo que tinha comprado semanas antes escondido. Josefa levou a mão à boca na mesma hora. "Vicente..." Ele segurou as mãos dela com carinho. "Eu sei que talvez tudo isso tenha começado do jeito mais improvável possível, mas, sinceramente, hoje eu não consigo imaginar minha vida sem você nessa fazenda, sem você comigo." Os olhos dela já estavam cheios de lágrimas outra vez, e então ele perguntou baixinho: "Josefa, você aceita casar comigo? E me fala..." Como não se emocionar vendo uma mulher que passou a vida inteira se sentindo invisível finalmente ser amada do jeito que sempre mereceu? Josefa começou a chorar antes mesmo de conseguir responder. As mãos tremiam tanto que Vicente acabou sorrindo emocionado também. Ela olhava para ele como quem ainda tinha medo de acordar daquele sonho bonito demais para ser verdade. "Eu aceito", respondeu baixinho entre lágrimas. Vicente soltou uma risada aliviada e abraçou ela forte dentro da caminhonete, enquanto a chuva fina continuava caindo do lado de fora. E naquele instante, parecia que o mundo inteiro tinha finalmente colocado cada coisa no lugar certo. A notícia do casamento se espalhou pela cidade em menos de 2 dias. E claro que muita gente comentou. Alguns criticaram, outros disseram que aquilo nunca daria certo.
Mas também teve quem se emocionasse vendo Vicente escolher o amor acima da aparência e do dinheiro, porque no fundo, até as pessoas mais duronas gostam de acreditar em romance verdadeiro. Os preparativos do casamento começaram logo. Josefa insistia que queria algo simples, mas Vicente fazia questão de realizar tudo que ela nunca teve coragem nem de sonhar. Mandou reformar a pequena capela antiga perto da fazenda. Encheu o jardim de flores brancas e até trouxe músicos da cidade vizinha para tocar durante a cerimônia. Dona Alzira chorava praticamente todos os dias vendo Josefa experimentar vestidos. Parece aquelas novelas antigas da televisão, dizia enxugando os olhos com o avental. E Josefa realmente parecia saída de uma história daquelas que o povo assistia agarrado na frente da TV depois do jantar. Só que enquanto a felicidade crescia, Celina ainda não aceitava a situação. Dias antes do casamento, ela tentou provocar Josefa mais uma vez nos corredores do casarão. Você realmente acha que vai ser feliz aqui? Pessoas como você nunca conseguem acompanhar homens como Vicente por muito tempo. Só que dessa vez Josefa não abaixou a cabeça. Pelo contrário, ela respondeu calma, mas firme. Talvez porque pela primeira vez alguém tenha me amado pelo que eu sou. E isso você nunca conseguiu entender. Celina ficou sem resposta, porque Josefa já não era mais aquela menina insegura da festa. O amor tinha devolvido a força que a vida tentou arrancar dela durante anos. Finalmente chegou o grande dia. A fazenda inteira amanheceu em festa. Os funcionários ajudavam nos últimos detalhes. O cheiro de comida boa tomava conta do ar, e a capela antiga parecia cena de filme romântico dos anos 90. Vicente estava nervoso como nunca tinha ficado antes. E quando viu Josefa entrando com o vestido branco simples, delicado e lindo como ela sempre foi, os olhos dele marejaram sem vergonha nenhuma. Ela vinha sorrindo emocionada, segurando um pequeno buquê de flores do campo, enquanto o sol, do fim da tarde, atravessava os vitrais da capela, iluminando tudo ao redor. Era impossível não se emocionar. Durante os votos, Vicente segurou as mãos dela e disse diante de todos: "Você me ensinou a enxergar as pessoas de verdade. E eu prometo passar o resto da vida fazendo você nunca mais se sentir pequena." Josefa chorou tanto que arrancou lágrimas até dos convidados mais sérios. E talvez seja isso que torna algumas histórias tão especiais. Quando duas pessoas não apenas se apaixonam, mas ajudam uma à outra a se tornar alguém mais feliz. Depois do casamento, a fazenda Santa Rita nunca mais foi a mesma. E dessa vez, da melhor forma possível. Josefa deixou de ser apenas a menina tímida da cozinha e passou a ocupar um lugar especial no coração de toda a fazenda. Não porque virou esposa do dono, mas porque continuou sendo exatamente quem sempre foi: gentil, humilde e carinhosa com todos ao redor. Vicente fazia questão de incluir ela em tudo. Os dois tomavam café juntos na varanda todas as manhãs, caminhavam pelos pastos no fim da tarde e adoravam passar as noites ouvindo moda sertaneja antiga no rádio enquanto conversavam sobre a vida. Era aquele tipo de amor tranquilo que o povo do interior admirava de verdade. Com o tempo, até muitos que criticaram o relacionamento começaram a mudar de opinião ao perceber que Vicente nunca esteve tão feliz. Ele sorria mais, trabalhava mais leve e finalmente transformou a fazenda num lugar mais humano, mais próximo das pessoas. Passou a conhecer os funcionários pelo nome, ajudava famílias da região e fazia questão de ouvir quem trabalhava ali. E Josefa teve grande parte nisso. Meses depois do casamento, veio outra notícia que encheu a Santa Rita de alegria. Josefa estava esperando um bebê. Quando contou para Vicente, ele ficou tão emocionado que ajoelhou no chão da cozinha, abraçando a barriga dela, enquanto ria e chorava ao mesmo tempo. Dona Alzira quase desmaiou de felicidade.
E a mãe de Josefa dizia emocionada que nunca imaginou ver a filha vivendo uma vida tão bonita depois de tudo que enfrentou. Os anos passaram depressa. A fazenda ganhou ainda mais vida com o nascimento dos filhos dos dois. Primeiro veio uma menina de olhos doces, iguais aos da mãe. Depois um menino sorridente e apaixonado por cavalos como o pai. A casa grande, que antes parecia fria em muitos momentos, passou a ser cheia de risadas, brinquedos espalhados e cheiro de bolo assando nas tardes de chuva. Vicente continuava completamente apaixonado por Josefa, mesmo depois dos anos. Ainda olhava para ela daquele mesmo jeito encantado, da primeira vez perto do poço antigo da fazenda. E às vezes, quando o sol começava a se pôr atrás dos pastos, ele segurava a mão dela e dizia sorrindo: "Ainda agradeço aquela bandeja ter caído naquela festa." Josefa ria toda vermelha como fazia desde menina. E talvez o mais bonito dessa história seja justamente isso. A humilhação que tentaram fazer ela passar acabou sendo o começo da vida feliz que ela nunca achou que merecia viver. Porque no final das contas, algumas pessoas entram na nossa vida para lembrar uma coisa muito importante: ninguém nasceu pequeno demais para ser amado de verdade. E agora me conta, você acreditava desde o começo que Vicente realmente iria lutar por ela? Conta aqui nos comentários. E se não é inscrito no Amor e Mistérios, aproveita para se inscrever, ativar as notificações e compartilha nosso vídeo aí com alguém que você sabe que ama um romance. Até mais, te espero no próximo vídeo. Um grande abraço. Em 1998, quando as noites ainda tinham cheiro de chuva, fita VHS e música tocando nas rádios locais, Felipe Montenegro era conhecido como o jovem dono da maior loja de departamentos da cidade. Aos 31 anos, ele tinha dinheiro, carros bonitos e um nome respeitado, mas vivia sempre apressado, como se estivesse correndo atrás de alguma coisa que nem ele mesmo sabia o que era. Quase nunca sorria. Depois que perdeu a mãe, alguns anos antes, Felipe se tornou um homem fechado, distante e completamente apaixonado pelo trabalho. Enquanto isso, no centro antigo da cidade, entre uma padaria simples e uma loja de discos quase vazia, existia a pequena locadora e livraria Estrela da Noite. O lugar era simples, aconchegante e tinha cheiro de livro antigo misturado com pipoca amanteigada. Quem cuidava dali era a Angélica, uma jovem de 25 anos, dona de um sorriso calmo e daqueles olhos que pareciam sempre enxergar além das pessoas. Ela amava romances antigos, escrevia frases em bloquinhos coloridos e costumava recomendar livros como se estivesse entregando pedaços do próprio coração. Mas as coisas já não iam bem. As pessoas estavam deixando de alugar filmes e as contas da locadora começavam a se acumular sobre o balcão. Naquela sexta-feira chuvosa, Felipe entrou ali por acaso, apenas para fugir de um temporal forte enquanto esperava o trânsito melhorar. Ele tirou o casaco molhado e observou o lugar em silêncio. Havia pôsteres de filmes antigos nas paredes, músicas baixas tocando no rádio e uma luminária amarela deixando tudo com um ar acolhedor. Fazia anos que ele não entrava numa locadora. "Posso ajudar?" perguntou Angélica, segurando um livro contra o peito.
Felipe apenas respondeu que estava esperando a chuva passar. Ela sorriu de leve. Ninguém entra aqui só por causa da chuva. Aquela frase fez ele olhar para ela pela primeira vez de verdade. Angélica então caminhou até uma prateleira e pegou um VHS de Sintonia de Amor. Esse filme é bom para dias chuvosos, disse ela. Felipe soltou um pequeno riso pelo nariz, quase sem perceber. Talvez fosse a primeira vez em meses que alguém falava com ele sem interesse, sem medo e sem saber quem ele era. E pela primeira vez em muito tempo, ele decidiu ficar um pouco mais. A chuva continuava forte do lado de fora, batendo contra a vitrine da locadora, enquanto Felipe caminhava devagar entre as prateleiras de VHS. Fazia tempo que ele não via capas de filmes alinhadas daquele jeito. Algumas estavam gastas, outras desbotadas pelo tempo, mas havia algo acolhedor ali que ele não conseguia explicar. Angélica observava de longe enquanto organizava alguns livros numa pequena estante perto do balcão. "Você gosta de ler?" ela perguntou de repente. Felipe respondeu que nunca teve muito tempo para isso. Angélica fez uma careta divertida. "Então você está vivendo errado desde o começo." Aquilo arrancou dele um sorriso pequeno, quase tímido. A chuva continuava forte do lado de fora, batendo contra a vitrine da locadora, enquanto Felipe caminhava devagar entre as prateleiras de VHS. Fazia tempo que ele não via capas de filmes alinhadas daquele jeito. Algumas estavam gastas, outras desbotadas pelo tempo, mas havia algo acolhedor ali que ele não conseguia explicar. Angélica observava de longe enquanto organizava alguns livros numa pequena estante perto do balcão. "Você gosta de ler?" ela perguntou de repente. Felipe respondeu que nunca teve muito tempo para isso. Angélica fez uma careta divertida. "Então você está vivendo errado desde o começo." Aquilo arrancou dele um sorriso pequeno, quase tímido. Ela então pegou um livro com capa azul clara e entregou em suas mãos. Era As Pontes de Madison. "Esse aqui faz até gente fria acreditar em amor", disse ela brincando. Felipe olhou para o livro sem muita reação, mas acabou segurando como se tivesse medo de devolver rápido demais. Enquanto a chuva não passava, os dois começaram a conversar. Angélica falava com facilidade sobre filmes antigos, músicas românticas e histórias que gostava de imaginar, observando os clientes entrando e saindo dali. Felipe escutava mais do que falava, mas pela primeira vez em anos parecia interessado em ouvir alguém de verdade. Em certo momento, ela colocou uma fita no pequeno aparelho de som da locadora e uma música lenta dos anos 90 começou a tocar baixinho. "Essa música sempre toca quando eu tô triste", ela confessou, arrumando algumas fitas atrás do balcão. Felipe perguntou por que ela estaria triste. Angélica hesitou por alguns segundos antes de responder. "Porque talvez eu precise fechar isso aqui em breve." Aquela frase fez o silêncio pesar no ambiente. Ela explicou que as locadoras já não davam o mesmo lucro de antes e que estava ficando difícil manter o negócio do pai funcionando sozinha. Felipe olhou em volta mais uma vez. Pela primeira vez, reparou nos detalhes. As lâmpadas antigas, os livros organizados com carinho, as anotações escritas à mão recomendando filmes românticos nas prateleiras. Tudo ali parecia carregar a alma dela. Antes de ir embora, Felipe alugou Sintonia de Amor e levou também o livro que Angélica havia indicado. Quando entregou o dinheiro, ela sorriu e disse: "Só devolve direitinho para eu não precisar ir atrás de você." Felipe respondeu olhando nos olhos dela: "Talvez eu queira que você vá." E Angélica sentiu o rosto esquentar na mesma hora. Nos dias seguintes, Felipe começou a aparecer na locadora com frequência. Sempre no fim da tarde, quase no mesmo horário. Às vezes dizia que queria devolver um filme, outras vezes inventava desculpas bobas para pegar outro livro, mas Angélica já tinha percebido que ele não voltava ali apenas pelos VHS. A verdade é que Felipe começava a esperar por aqueles momentos sem nem perceber. Enquanto o resto da cidade o conhecia como um empresário sério e difícil de agradar, dentro da estrela da noite, ele parecia mais leve. Angélica fazia café num coador simples atrás do balcão, colocava músicas românticas no rádio e passava boa parte do tempo indicando histórias que, segundo ela, faziam a gente acreditar que o amor ainda existia. Felipe fingia não ligar muito, mas levava todos os livros que ela recomendava. Numa noite de sábado, a energia acabou em parte do centro da cidade por causa de uma chuva forte.
A locadora ficou iluminada apenas pelas luzes fracas de algumas velas que Angélica guardava numa gaveta. Do lado de fora, a rua estava quase vazia. Pronto, ela disse rindo. Agora isso aqui virou cenário de filme romântico barato. Felipe observou ela, caminhando entre as prateleiras, segurando uma vela pequena, o rosto iluminado pela luz amarelada, os cabelos presos de qualquer jeito, e pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu aquele silêncio confortável que só aparece quando a gente gosta de estar perto de alguém. Angélica então se aproximou com um livro nas mãos. "Esse é o meu favorito", falou baixinho. Felipe olhou a capa. Orgulho e Preconceito. Ela sorriu. "Eu adoro histórias de pessoas que aprendem a amar devagar." Felipe ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar. "E você acredita mesmo nisso?" Angélica respondeu sem pensar muito. "Acho que todo mundo quer alguém que enxergue a gente de verdade." Aquela frase acertou Felipe de um jeito estranho, porque fazia anos que ele se sentia invisível no meio de tanta gente. Sem perceber, os dois acabaram ficando muito próximos atrás do balcão estreito da locadora. O cheiro do café, a chuva lá fora e a música baixa deixavam tudo mais lento. Felipe olhou para ela por alguns segundos que pareceram longos demais. E Angélica sentiu o coração acelerar quando ele tocou de leve em sua mão pela primeira vez. Mas naquele instante, o telefone da locadora tocou alto, quebrando completamente o clima. Angélica se afastou rápido, nervosa, enquanto Felipe apenas abaixava a cabeça com um sorriso discreto, como um homem que finalmente começava a se sentir vivo outra vez. Depois daquela noite, alguma coisa mudou entre os dois. Felipe já não tentava esconder que procurava qualquer desculpa para entrar na locadora. Às vezes aparecia apenas para tomar café com Angélica ou ouvir ela falar sobre livros que ele provavelmente nunca teria coragem de escolher sozinho. E ela adorava aquilo. Adorava perceber como o homem sério e elegante da cidade começava a relaxar perto dela. Numa terça-feira à noite, Angélica fechava a locadora mais cedo, quando Felipe apareceu segurando 2 sacolas. "Trouxe jantar", disse ele, tentando parecer casual. Ela riu surpresa ao ver sanduíches, refrigerante e uma caixa pequena de bombons sobre o balcão. "Você tá me subornando para não cobrar multa dos filmes atrasados?" brincou ela. Felipe respondeu com um sorriso raro. "Talvez." Os dois acabaram jantando sentados no chão da locadora, entre pilhas de VHS e livros antigos. Angélica contou histórias sobre o pai, que havia criado aquele lugar porque acreditava que filmes e livros aproximavam pessoas. Felipe ouviu tudo em silêncio, admirando a forma apaixonada como ela falava das coisas simples da vida. Em certo momento ela perguntou por que ele nunca tinha se casado. Felipe demorou alguns segundos para responder. Disse que depois da morte da mãe, passou anos cuidando dos negócios da família e deixou a própria vida de lado. "Acho que eu desaprendi a sentir as coisas", confessou baixinho. Angélica olhou para ele com ternura. "Não desaprendeu, não. Só ficou cansado." Aquela frase mexeu com Felipe de um jeito perigoso, porque ninguém nunca tinha falado com ele daquela maneira. A chuva começou novamente lá fora, fina e calma, enquanto uma música romântica tocava baixinho no rádio da locadora. Sem perceber, Angélica encostou a cabeça no ombro dele enquanto conversavam sobre filmes antigos. Felipe sentiu o coração disparar. Lentamente, ele segurou a mão dela entre os dedos. O silêncio entre os dois parecia confortável demais para ser quebrado. Então Angélica levantou o rosto devagar e os olhos dos dois se encontraram outra vez. Felipe acariciou o rosto dela com cuidado, quase como se tivesse medo de assustá-la. E naquele instante, entre livros, fitas VHS e o cheiro de chuva entrando pela porta entreaberta, os dois se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo lento, tímido e cheio daquela sensação boa de quem esperou tempo demais para encontrar alguém. Quando se afastaram, Angélica sorriu baixinho e sussurrou: "Você demorou bastante para fazer isso." E Felipe, pela primeira vez em muitos anos, começou a rir de verdade. Nas semanas seguintes, Felipe e Angélica se tornaram inseparáveis. Ele passou a sair mais cedo da loja só para vê-la antes de a locadora fechar.
Às vezes, os dois caminhavam pelas ruas do centro, tomando café em copos plásticos, enquanto observavam as vitrines iluminadas da cidade. Outras vezes ficavam dentro da Estrela da Noite, assistindo filmes antigos depois do expediente, dividindo pipoca e rindo das cenas românticas mais exageradas. Pela primeira vez em muito tempo, Felipe parecia feliz de verdade, mas aquela felicidade começou a se misturar com preocupação, quando ele percebeu que a locadora estava cada vez mais vazia. Algumas noites passavam sem nenhum cliente entrar. Os filmes acumulavam poeira nas prateleiras e as contas continuavam chegando. Angélica tentava disfarçar, mas Felipe percebia o medo nos olhos dela sempre que mexia nos papéis do caixa. Até que numa noite silenciosa de novembro, ela contou a verdade. Sentada atrás do balcão, segurando uma xícara de café quase fria, Angélica confessou que havia decidido vender a locadora. "Eu não consigo mais manter isso aqui sozinha", disse com os olhos marejados. "Talvez esteja na hora de aceitar que o tempo da Estrela da Noite acabou." Felipe sentiu o peito apertar. Não era apenas a locadora que estava desaparecendo. Era o lugar onde ele tinha voltado a sentir alegria, onde tinha encontrado ela. Nos dias seguintes, Angélica começou a encaixotar livros antigos e guardar algumas fitas VHS que queria conservar de lembrança. Felipe observava tudo em silêncio, sem saber como impedir aquilo. Até que numa tarde chuvosa, ele encontrou sobre o balcão um pequeno bilhete escrito à mão por Angélica. "As pessoas entram na nossa vida do mesmo jeito que entram numa livraria. Algumas passam rápido, outras ficam para sempre." Felipe ficou olhando aquela frase por vários segundos. Então percebeu uma coisa que passou anos evitando admitir. Ele amava Angélica, amava o jeito dela rir, indicar livros, falar de filmes antigos e transformar coisas simples em momentos inesquecíveis. E pela primeira vez na vida, dinheiro nenhum parecia suficiente para comprar aquilo que realmente importava. Então, naquela mesma noite, Felipe tomou uma decisão que mudaria tudo. Na última noite antes do fechamento da Estrela da Noite, a chuva voltou a cair sobre a cidade, como se o tempo estivesse tentando segurar aquele lugar vivo por mais algumas horas. Angélica terminava de guardar os últimos livros em caixas de papelão quando ouviu o barulho da porta se abrindo. Ao levantar os olhos, viu Felipe parado ali com o cabelo molhado pela chuva e a respiração apressada, como se tivesse corrido até chegar. "Achei que você não vinha hoje", ela disse baixinho. Felipe caminhou lentamente até o balcão e colocou um envelope sobre a madeira antiga. Angélica abriu sem entender e encontrou documentos da locadora. "O que é isso?", perguntou confusa. Felipe sorriu de leve. "A Estrela da Noite não vai fechar." Ela arregalou os olhos enquanto ele explicava que havia comprado o prédio inteiro naquela tarde. Mas não para transformar em outra loja ou negócio moderno. Ele queria manter tudo exatamente como era. As fitas VHS, os livros antigos, as músicas baixas no rádio e até o cheiro de café que sempre tomava conta do lugar. Angélica ficou sem palavras. "Mas por quê?", perguntou emocionada. Felipe segurou as mãos dela com carinho. "Porque foi aqui que eu encontrei você. E porque algumas coisas merecem continuar existindo." Os olhos de Angélica se encheram de lágrimas na mesma hora. Felipe então tirou do bolso o velho VHS de Sintonia de Amor, o primeiro filme que ela havia indicado naquela noite chuvosa em que se conheceram. "Acho que você tinha razão", disse ele sorrindo. "Ninguém entra numa locadora só por causa da chuva." Angélica começou a rir enquanto chorava ao mesmo tempo. Então ela o abraçou forte, daquele jeito sincero de quem finalmente encontrou um lugar seguro no mundo. Lá fora, os carros continuavam passando pelas ruas molhadas da cidade, enquanto os anos 90 seguiam mudando tudo ao redor. Mas dentro daquela pequena locadora iluminada por luzes amarelas, entre livros, filmes antigos e duas pessoas que aprenderam a amar devagar, o tempo parecia ter decidido parar só mais um pouquinho. Os meses passaram devagar, e a Estrela da Noite voltou a ter vida outra vez. Não porque a cidade tivesse mudado, mas porque as pessoas começaram a entrar ali pela sensação boa que o lugar trazia. Felipe mandou restaurar a fachada antiga da locadora. Colocou uma placa nova iluminada
e criou um pequeno café ao lado da livraria para Angélica. Aos poucos, o lugar virou um dos cantinhos mais queridos da cidade. Mas o que mais chamava a atenção era a forma como Felipe havia mudado. O homem frio e distante agora sorria com facilidade. Saía mais cedo do trabalho, ajudava Angélica a organizar livros nas prateleiras e até começou a ler romances escondido para impressioná-la. Numa noite de sexta-feira, quase um ano depois daquela primeira chuva, Felipe fechou a locadora mais cedo sem explicar o motivo. Angélica reclamou achando estranho, até perceber pequenas luzes acesas no salão vazio, pétalas espalhadas pelo chão e a música de Sintonia de Amor, tocando baixinho no rádio antigo. Ela olhou emocionada quando Felipe apareceu, segurando o mesmo livro de Orgulho e Preconceito que ela havia mostrado naquela noite das velas. Você me ensinou que algumas histórias merecem um final bonito, disse ele, aproximando-se devagar. Então ajoelhou diante dela no meio da locadora e tirou uma pequena caixinha do bolso. Angélica começou a chorar antes mesmo de ouvir o pedido. Casa comigo? Perguntou Felipe com a voz baixa e nervosa. Ela respondeu sorrindo no meio das lágrimas. Só se você prometer nunca deixar essa locadora acabar. O casamento aconteceu alguns meses depois, numa tarde simples e linda, no próprio salão da Estrela da Noite. As prateleiras de livros foram decoradas com flores. Os amigos da cidade lotaram o lugar e fitas VHS antigas viraram parte da decoração. Angélica entrou usando um vestido delicado, enquanto Felipe não conseguia parar de sorrir olhando para ela. Anos mais tarde, a pequena locadora continuava aberta, resistindo ao tempo como uma lembrança viva dos anos 90. E às vezes, perto da seção de romances, era possível ver uma menininha sentada no chão, lendo livros enquanto Angélica organizava as prateleiras e Felipe preparava café atrás do balcão. Porque no fim, entre filmes antigos, músicas românticas e noites chuvosas, os dois descobriram que algumas histórias de amor realmente conseguem durar para sempre. E aí, o que achou da história desses pombinhos? Deixa seu comentário. E não esqueça do like e de compartilhar com alguém que ama um romance. Eu te espero no próximo vídeo. Até mais.